Eu já fiz uma apresentação prévia do Sérgio, então, só reforçando, o Sérgio Bertoloni, ele é engenheiro pelo próprio Inatel, né? Pelo Inatel mesmo, né, Sérgio? E é uma pessoa que é vista dentro da empresa como um dos grandes nomes, um dos grandes talentos que existe na Sense, que é uma indústria cuja planta de produção fica em Santa Rita do Sapucaí, certamente o Sérgio vai comentar algo a respeito, e é uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, e que, então, como eu havia dito antes do intervalo, que ele conhece profundamente as ações, todo esse processo que foram relatados tanto pelo professor Luciel como pelo professor Hélio, e eu quero também agradecer aí a sua presença e vamos compartilhar aí toda essa experiência e conhecimento do Sérgio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Depois das duas apresentações, né, que a bola foi colocada no pênalti, só me resta chutar para o gol sem goleiro, né? Então, eu vou procurar fazer uma visão mais prática, né, em cima do que foi colocado, passando a experiência nossa da Sense. Então, gostaria de desejar um bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Bertoloni, eu estou na Sense há 22 anos, atuando nos últimos anos como engenheiro de desenvolvimento, gerenciando a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Sense. Empresa essa que está há 37 anos, 36, 37 anos no mercado, né, atuando no segmento de automação industrial, né, onde o nosso forte é a divisão de sensores de proximidade, indutivos, capacitivos, fotoelétricos, e a parte de redes industriais, instrumentos para atmosferas explosivas e automação, né, dentro dessas áreas. Gostaria de, inicialmente, dizer que falar aqui do Vale da Eletrônica, da Sense, do todo o contexto hoje de Santa Rita, é falar de sonhos, muitos sonhos, é falar de perseverança, muita perseverança, e é falar de paciência, muita paciência, né? E quase todas as pessoas que têm a oportunidade de falar de Santa Rita, que vivenciam o dia a dia de Santa Rita, o Vale da Eletrônica e todo o contexto que lá se faz presente hoje, faz, de certa forma, com uma emoção e uma motivação talvez um pouco diferenciada, que é o meu caso. Cheguei em Santa Rita com 13 para 14 anos de idade, com uma malinha de papelão na época na mão, final de 79, para fazer o curso técnico de eletrônica, né? Morar sozinho num alojamento de escola e sair dali depois de 3 anos técnico em eletrônica e dar sequência na vida de forma totalmente independente. Foi o meu caso. Mais tarde eu tive a oportunidade de fazer o Inatel, né? Me formei em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações e eletrônica, e já entrei na Sense e passei por todas as áreas da Sense, né? Atuando como engenheiro de vendas, engenharia de aplicações, até que cheguei à engenharia de desenvolvimento. Muito bem. A Sense, dentro do contexto do Vale Eletrônica, ela tem vamos dizer, uma missão bastante especial, né? Um pouco diferenciada, né? Que foi uma das primeiras empresas a serem convidadas pelo então prefeito Paulinho, né? Para estar participando do início lá do Vale da Eletrônica no final de 86. Então, a Sense deixa a cidade de São Paulo e vai para Santa Rita. Algum tempo depois, eu ficava em São Paulo, fui para Santa Rita e assumi a parte de engenharia, de desenvolvimento, né, pesquisa. E a gente começou a fazer um trabalho, principalmente da formação
e retenção dos talentos, né? Santa Rita capitaneando a massa crítica, né, do que hoje a gente tem, né, atuando, né, as pessoas chaves, né, esses talentos atuando nos diversos setores da empresa. Então, a missão nossa, além de fazer pesquisa e desenvolvimento, é também formar recursos humanos na parte de tecnologia para a empresa. A Sense, ela tem um viés bastante forte na questão da pesquisa. Desde o início, né, os dois acionistas entenderam que era um diferencial, na época, forte para que a empresa pudesse prosperar, crescer, e ela tem um investimento na área de pesquisa que talvez seja bastante elevado em relação ao nível de Brasil. Hoje a gente fala em torno de 10% do faturamento bruto sendo investido em pesquisa e desenvolvimento. A Sense é uma empresa em torno de 60 milhões de reais ano. Então, é um número, do tamanho da Sense, que é uma empresa de porte médio, bastante expressivo. São 33 colaboradores, hoje, atuando na área de PDI, né, atualmente. Por que PDI? A gente fez todo um trabalho esse recente, né, com um projeto que acabou sendo dirigido lá pela FAI, né, que é a Faculdade de Administração e Informática, que é o projeto NAGE. Né? Então, a gente fez toda uma reestruturação no processo de PID, transformando esse processo em PDI. Né? Então, hoje a gente tem todo o processo já formalizado, funcionando. Um ponto bastante interessante, né, talvez da nossa experiência, foi, alguns anos atrás, acreditar, né, que esse processo de inovação, né, ele seria melhor alavancado se a gente fizesse o uso, né, da tríplice hélice, né, que é a busca da universidade, a empresa e o fomento governamental. Então, essas ações se iniciam na Sense por volta de 2001 para 2002, né, onde a gente, com uma pequena experiência, né, a gente foi lá no Ministério da Ciência e Tecnologia e entendeu como funcionaria a lei de informática, que era uma novidade, e fizemos um pleito. Esse pleito foi aprovado no final de 2001, e a gente passou a faturar com incentivo da lei de informática. Então, foi o primeiro grande apoio, né, de fomento governamental que a gente obteve. Né? Com isso, a gente fez 2 parcerias que, inicialmente, diga-se de passagem, elas começaram de forma obrigatória pelo próprio processo, que foi uma parceria muito forte com o Inatel, que é a escola de engenharia, né, que o professor mostrou, em Santa Rita, e a escola lá no Nordeste, em Fortaleza, que é o Cefet, hoje é CPQT, Cefet, que é uma divisão de pesquisa. No Nordeste, né, a gente tem uma obrigatoriedade de uma parcela, que é em torno de 1%, obrigatoriamente ser no Nordeste. Então, a gente criou um laboratório lá no Nordeste, e esse laboratório foi criado de forma gradual, e no Inatel, pela proximidade, a gente criou um laboratório de radiointerferência, onde, por um delírio, né, meu e de um parceiro lá do Inatel, a gente imaginou que pudesse construir uma câmara anecoica, similar a uma alemã que a gente estava referenciando lá, e, assim, dinheiro praticamente não tinha para aquela missão, né? E a gente foi colocando gradualmente um pouco de dinheiro todo ano, e o laboratório foi ganhando vida. Ele nasceu, por tamanha desconfiança do projeto, numa sala que era um pouco escondida, né? E hoje o laboratório está lá, é uma realidade. Né? Esse laboratório serve à Sense. O processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos da empresa passa obrigatoriamente numa fase lá pelo laboratório do Inatel, onde se faz toda a marcação, né,
da norma 61.000. E esse laboratório passou a atender hoje várias empresas de todo o Brasil que faz lá em Santa Rita os ensaios de pré-compliance, né, para depois levar no INPE e fazer o compliance, que economiza muito dinheiro. Um outro ponto bastante interessante foi que a gente, visitando uma feira em Hanover, né, a gente percebeu que não tinha empresa brasileira presente no stand da IF Design, né, que é o Oscar do designer mundial, apresentando na área de automação. Tinha lá algumas empresas brasileiras de outros setores, mas na área de automação industrial não tinha. E a gente voltou para o Brasil com aquela ideia de que o sensor não precisava ser necessariamente quadradinho demais, redondinho demais, né? E começamos, então, a fazer um trabalho bastante intenso dentro da Sense, formando talentos, buscando parcerias na área de design, para criar novos conceitos esses inovativos, né? Não disruptivos, mas com bastante inovação. E foi um projeto de bastante sucesso, porque em mais ou menos 8 anos que isso nasceu, a gente emplacou 6 prêmios IF Design, né, com vários produtos, tendo a oportunidade de expor esses produtos dentro de Hanover, né, da feira, por 1 ano. Né? Então, foi bastante importante esse processo, que ajudou muito a Sense a fazer a globalização da marca. Né? Hoje a gente está nesse processo de globalização da marca, mas a pedra fundamental foi essa iniciativa, né? E de investir em designer. Muito bem. A partir daí, desse conceito, há 5 anos atrás, veja que eu estou procurando linkar um fato com o outro, né? O Roberto, que é o nosso presidente do Sindivel, estava dizendo para o professor pela enésima vez, né? Aqui vale fazer uma ressalva com relação ao Sindivel que o professor citou. Na verdade, a Associação Industrial, né, do Vale da Eletrônica e o Sindicato das Indústrias, que é o Sindivel. Só que o Sindivel ganhou tanta força, eu acho que ele se tornou popular, talvez não tenha um motivo aqui para explicar o porquê, mais do que a própria associação, né? E hoje virou uma instituição de Santa Rita, né? A porta de entrada para o Vale da Eletrônica é o Sindivel, com toda certeza. Então, o Roberto me procurou, falou, a gente tem um projeto do BID, é um recurso de $6 milhões, e a gente precisa utilizar esse recurso e fazer vários projetos. Né? Aí, na visão da Sense, o que vocês acham que poderia contribuir com o projeto? Aí, naquele momento, eu escrevi um projeto de um laboratório, né, inspirado aqui no Renato Ache, que a gente, nessa busca, né, por processos de prototipagem, design, etc., tal, evidentemente que a primeira casa que a gente veio aprender foi aqui. Né, e, a partir dessa inspiração, a gente cria esse projeto, né, e submete ele a esse contexto maior do projeto BID. Ele fica mais ou menos aí por 4, 5 anos tramitando, né? A ponto da gente ter perdido as esperanças, que o dinheiro não sairia, o laboratório não seria realizado. E o ano retrasado, o projeto ganha força, né? As ações começam a ser concretizadas e a gente acaba fazendo um redirecionamento desse recurso que culmina com a maioria dele destinada ao laboratório. Então, a gente montou um laboratório bastante avançado de prototipagem eletrônica e mecânica. Né? Ele funciona, na realidade, ele não funciona, ele vai ser inaugurado agora, acredito que no mês de junho. Né? Ele está completamente pronto, o pessoal já está treinado. Está esperando o ato político só da inauguração. E é um laboratório de 5 milhões, onde tem todo um recurso bastante avançado de prototipagem mecânica 3D, eletrônica, onde a gente consegue capacitar as pessoas com relação à montagem SMD, a designer,
a desenvolvimento de projetos em CAD, em SolidWorks, né? Placas de circuito impresso, prototipagem de placas de circuito impresso e montagem de pequenos lotes. Então, isso tem um peso enorme, né, para o arranjo nosso, né, que permite que uma empresa pequena, né, possa ter acesso a essa tecnologia, né? Então, é de extrema valia o laboratório. E aí é um outro exemplo, né, desse arranjo, onde empresas, governo, né, instituição, que todas as instituições, tanto a FAI quanto o Inatel, participaram também desse projeto, se unem, né, em prol da consolidação do Vale, né? Bastante interessante. Com relação aos fomentos hoje que a Santa Rita, né, de uma certa forma, acaba sendo privilegiada, né, pelas diversas ações enfim, o próprio governo federal, o governo de Minas, as empresas, o próprio Sindivel, trazem como... Eles, na realidade, tem uma certa facilidade em Santa Rita por essas ações de fomento, né? Então, trazendo a nossa experiência da Sense, a gente conta hoje com em torno, mais ou menos, de 18 milhões de fomento, sendo que 2 milhões de fomento a gente obteve do FINEP, num projeto de microeletrônica, né, onde a gente buscou um parceiro local, e, na realidade, regional, que foi em Itajubá. A gente tinha a opção de fazer em São Paulo, em outros locais, mas por uma definição de contexto estratégico da ciência, a gente fez a opção por Itajubá, exatamente por estar no regional ali, né? E escolhemos uma design house de Itajubá para trabalhar em conjunto com a Sense e desenvolver um circuito eletrônico, um chip, né, para a linha nossa de sensores fotoelétricos. Então, esse recurso foi 2 milhões, mais 1 milhão de contrapartida Sense, e a gente desenvolveu o primeiro chip de uso comercial do estado de Minas Gerais, né? E parece que o 7º circuito integrado com recurso governamental destinado à indústria, evidentemente, porque tudo que se tem aí, a maioria tem um cunho acadêmico, e o chip já é uma realidade, ele já está funcionando, a gente está desenvolvendo as linhas agora de sensores com esse circuito integrado. Inspirado nesse primeiro projeto de sucesso, a gente partiu para um segundo chip, né? Esse chip é financiado pelo BNDES, em conjunto com a Inatel. É um projeto de 5 milhões e 200 mil reais, onde ele prevê a formação de uma design house no Inatel, formação dos profissionais que vão atuar no laboratório, né, na design house, e como fruto desse primeiro trabalho, um circuito integrado dedicado ao nosso sensor de proximidade indutivo, que representa 57% do faturamento da Sense. Circuito esse que é bastante inovador, muito inovador, porque ele permite com que você monte o sensor no processo produtivo e ele elimina a calibração da distância sensora pelos processos convencionais. Então, você encapsula todo o sensor e no cabo de alimentação ele tem uma comunicação digital, onde você grava todos os parâmetros do sensor, e com isso a gente capitaliza a linha de produção, né? Toda montadora ela vira um ponto, né? Um posto de ajuste do sensor, e isso reduz custo, multiplica a produção, enfim, é uma série de vantagens. E existe algo parecido hoje, é uma empresa suíça, mas são tecnologias assim, que não são diretamente competitivas, né? A gente saiu para uma solução nossa,
né, dentro do que a gente tinha em mãos. Além disso, a gente consegue, recentemente, mais 9 milhões de reais do BNDES para reestruturar toda a nossa linha de produção. Esse recurso é o recurso do FNEM, né? Ele não é não reembolsável, ok? Mas ele tem um juros de 5% ao ano cheio, então é muito atrativo. E, finalizando, a gente tem um outro projeto com o BNDES, lá com a Unifei de Itajubá, né? E onde a gente vai estar desenvolvendo uma nova linha de posicionadores pneumáticos para competir no mercado de automação de processos, onde a Petrobras vem com o maior cliente nesse segmento aí. Então, com isso, né, com essa linha de produtos, a gente pretende dar um salto de faturamento de 60 milhões para 100 milhões nos próximos 5 anos. Então, o que eu consolido aqui? Que a Sense, ao longo desses anos, né, que seria basicamente de 2001 para cá, a gente veio aprendendo, né, a trabalhar com essa questão da tríplice hélice e aprendendo, basicamente, uma coisa que eu queria ressaltar muito aqui, a trabalhar com a universidade. A gente chegou na universidade de forma imatura, como aprendiz, querendo que a universidade fizesse projeto. Né? Esse recurso que eu tenho aqui, eu quero terceirizar tal projeto para vocês. E foi frustrante. Por quê? Porque a universidade normalmente tem outro time em relação à indústria, né? As coisas, os fomentos, eles têm o seu tempo para acontecer. E a gente foi aprendendo que o que a gente tinha de melhor ali, né, era a cabeça pensante, era o pesquisador que vem com aquela teoria que a gente que está lá na empresa, na correria do dia a dia, não quer saber de jeito nenhum, muitas vezes, entende? Quer pôr o produto, muitas vezes de forma empírica, muitas vezes com uma engenharia incremental, de olhar o produto do concorrente, fazer melhor aquilo que ele já fez, etc, etc, etc. Então, a gente foi aprendendo a lidar com essa situação e a gente pode afirmar com toda certeza que os resultados, no caso da Sense, estão sendo bastante positivos, né? Muito bem. Mostrando um outro lado, né? A gente falou aqui um pouco da... Você colocou o site da Sense? Tá. Então, mostrando um lado, né? Eu coloco aqui o site da Sense, mostrando uma empresa de porte maior, fazendo uso, né, dessa questão do Vale da Eletrônica, né, de todo esse arranjo produtivo, dos fomentos governamentais, enfim. E gostaria de apresentar para vocês aqui como um exemplo do pequenininho, né, que talvez o professor, na sua pesquisa, você pega os 20 maiores, né, as empresas, mas... Eu gostaria de reforçar uma visão que a gente até começou a conversa aqui, dizendo o seguinte, que a questão hoje das relações das empresas, né, comerciais, ela está muito ligada à questão de componente eletrônico, que não se produz no Brasil, né? Então, a Sense ela tem um montante de importação de componente eletrônico bastante intenso, é grande, né, porque eu não tenho fornecedor disso no Brasil. Mas eu gostaria de afirmar que a gente tem uma política interna, né? A Sense, pelo menos, construiu essa política, a gente está pondo ela em prática de forma mais intensa, né? A questão de fomentar o arranjo produtivo. Então, tudo que é possível a gente adquirir em Santa Rita do Sapucaí, a gente tem feito. Só que, o senhor comentou, não tem muito valor agregado, né? A gente vai fazer as embalagens, os produtos mecânicos que a gente depende,
né, local. A indústria mecânica de Santa Rita está crescendo absurdamente, logaritmo o crescimento. Cada dia surge uma empresa de estamparia, com máquinas extremamente sofisticadas, etc. Né? Então, a gente tem feito, sempre que possível, essa busca. Né? Queria colocar como um problema que eu vejo, e esse é um outro sonho, é uma outra barreira a ser vencida, né? Talvez o processo de gestão tem que, a meu ver, antenar para essa grande causa, que é fazer com que as empresas se unam mais. Então, realço o que você falou, realmente, eu tenho levantado essa bandeira, né? A gente não é competidor, né? A gente, hoje, Santa Rita, o Vale da Eletrônica, inclusive, é uma marca registrada ali hoje, né? De buscar parcerias no desenvolvimento, o apoio. A gente tem tido ações disso na Sense, né, mostrando que tudo isso que vocês comentaram, mas são ações isoladas. Então, a gente precisa reforçar essas parcerias e reforçar as empresas não são concorrentes. Né? É o polo de Santa Rita, que eu diria mais, né, é o polo regional que tem que ser visto como um todo, com uma força única. Né? Existe competição hoje assim clara entre Vale da Eletrônica, Itajubá, Santa Rita. É uma idiotice isso, mas existe pessoas que fomentam ainda essa ideia. Existe também pessoas, e eu tive uma experiência bastante terrível do próprio governo, onde, desculpa a expressão, mas é a mais pura verdade, gospe na água que bebe. Né? Ou seja, ele, numa assembleia, falou categoricamente que Santa Rita não precisaria mais de incentivo nenhum, que Santa Rita traz tudo da China. É simplesmente uma empresa que comercializa produto chinês. Para quem conhece Santa Rita, não é verdade isso. Né? E a gente está, inclusive, fazendo uma campanha para mostrar esse outro lado, que realmente as empresas desenvolvem, nascem lá. Né? E aí, naquilo que o professor falou, que a maioria das empresas nasce em Santa Rita, eu gostaria de, então, finalizar mostrando aqui. Essa é uma empresa, né? Bertoloni é o sobrenome, né, da família. Eu, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, consertava televisão, rádio, lá na minha cidadezinha, que é Conceição da Aparecida, próxima à Hidrelétrica de Furnas. E daí floresceu a vocação por eletrônica. Né? E nessa de construir instrumentos, e tinha uma banda onde a gente fazia um bate-lata lá, apresentava na escola, nasceu a paixão por música. Né? E essa paixão ela floresceu nos meus filhos. Né? A minha filha de 16 anos toca contrabaixo, o meu menino com 10 anos já se transformou num guitarrista, ele já tem 22. Né? E a gente sempre, em casa, venceu muito a música. A minha esposa formou em administração de empresas, na FAI, o ano passado. Ele está terminando esse ano. Né? E a gente montou na incubadora municipal, em abril de 2013, a Bertoloni, que é uma empresa dedicada à música, né, com alta tecnologia, voltado para o segmento, inicialmente, segmento de amplificadores ovulados para instrumentos musicais, guitarra, contrabaixo, na sequência, equipamentos para casa, né, e estúdios, enfim. A gente está acabando de colocar 6 produtos no mercado, né, com 1 ano de desenvolvendo a empresa a partir do zero. E saliento aqui, estou dando como exemplo, a importância que é a incubadora municipal, o fomento governamental, que, no caso nosso aqui, por mérito, né, de apresentação de propostas, a gente já recebeu 3 Sebrae-Tech, que no terceiro agora, que saiu esse mês, a gente já, em menos de um ano, praticamente, R$100 mil de aporte do Sebrae na empresa. Né? A minha esposa está sendo apontada como a empresária mais inovativa pelo Sebrae, está concorrendo ao prêmio.
Então, isso são incentivos, né, que alavanca essa colocação toda que foi feita em cima do Vale da Eletrônica e mostra um exemplo de um pequenininho, né, que, nascente, né, que está, vamos dizer assim, a família realizando um sonho, né, e com toda essa sustentabilidade, né, que hoje Santa Rita permite. Inclusive, a questão do arranjo produtivo, talvez para a empresa pequena ela seja mais aflorada, porque a união, né, das pessoas que estão hoje no Vale, ela te permite você a ter os desenvolvimentos, etc., tal, de forma mais facilitada, né? Se a gente tivesse, talvez, em outro lugar, a gente precisasse de alguma parte de desenvolvimento aqui, com certeza estaria esbarrando em investimento, em outras barreiras maiores, né? A empresa roda totalmente em cima ela é virtual, ela roda em cima do Dropbox. Então, como é que funciona o desenvolvimento? A gente terceiriza partes do desenvolvimento, né? Eu coordeno isso para eles, onde pessoas que têm lá a sua atividade normal do dia a dia, no final de semana faz um bico lá, né? Apresenta como um trabalho e assim vai viabilizando o negócio, né? Então, era isso aí que eu tinha para dizer para vocês. O tempo está esgotado, né? Eu fico à disposição lá em Santa Rita para receber qualquer um de vocês queira nos visitar, né? Conhecer a empresa, a Sense, o Vale da Eletrônica. E será um prazer imenso poder receber vocês lá e compartilhar, né, dessa experiência. Ok, pessoal? Muito obrigado. Assim como o professor Hélio e o professor Luciel, eu vou abrir mão, viu, Luciel, de sentar na mesa. Eu vou pedir para você coordenar, pode ser? No meu lugar? Porque senão eu vou monopolizar. E aí, então, eu venho aqui na plateia e disputo o lugar junto com as demais pessoas. Olha, Sérgio, essa pessoa que falou que Santa Rita não precisa mais do incentivo, ela tem razão, porque o Brasil está precisando ter mais dinheiro para pôr nos estádios de futebol, entendeu? Que é mais importante para o país do que investir na indústria de eletrônica. Então, a gente tem que olhar esses lados da questão. Vocês três trouxeram muitas questões, trouxeram muitas respostas e, ao mesmo tempo, né, muitas indagações. E, para eu não monopolizar, como eu disse, eu vou começar só fazendo uma pergunta para o Sérgio, que eu trabalho há mais de 20 anos na universidade, junto com empresas, aqui no centro de pesquisa, e eu sei de como é difícil essa relação, né, academia e empresa. Então, você falou, eu concluí algumas questões, mas eu gostaria que você fosse mais específico, até para que todos possam compartilhar, de qual foi ou quais são os principais aprendizados que você teve, a tua experiência, para que essa parceria com a universidade, com a academia e a indústria seja bem-sucedida. O que você recomenda? Bem, professor, inicialmente a gente começou com uma certa estratégia, né? Essa estratégia nasceu, né, talvez de uma facilidade por eu estar diretamente ligado à Escola Técnica de Eletrônica desde 1986 como professor, né? Quando eu tive, né, no período que eu tive em São Paulo,
Evidentemente que eu estava de licença por alguns anos, mas nunca deixei a escola. E, na sequência, quando eu volto, né, a gente retoma esse trabalho lá junto às escolas e eu participo da formação do laboratório de automação. A escola divide o curso de eletrônica em 3 modalidades: telecomunicação, automação, sugerida pela Sense, e informática. E ali a gente começou a bolar uma estratégia onde a gente começa a incentivar a montagem do laboratório através de doações e da participação dos nossos engenheiros da Sense dando aula no curso. Então, a primeira grande ideia foi ter o pessoal nosso, inclusive eu, vendo os melhores alunos lá no curso para levar para a Sense. Então, a gente fez um processo ali de peneira, né? Mas o negócio deu tão certo que, no primeiro ano, a gente fez uma excursão em São Paulo e trouxe os alunos para conhecer feira, ou seja, a indústria levando a visão dela de treinamento, de formação e quebrando, de certa forma, né? Ou seja, levando a prática para o curso. Né? Em resumo, foi isso. Que no ano seguinte a gente teve um problema, que não teve aluno nos outros cursos. Todos os alunos, por a famosa rádio peão ali, levando ao curso de automação, que é bom, vamos fazer. Né? E aí teve um certo problema. Depois a gente levou essa mesma ideia para o Inatel. Então a gente começou a incentivar uma matéria que era 2 aulas de 50 minutos de automação industrial no curso de telecom, né, de telecomunicações. Evidentemente a gente pôs uma pessoa nossa também para dar aula lá no curso. E aí começamos a investir no laboratório de automação, que virou um curso noturno de tecnologia em automação, que virou uma pós-graduação e que está virando um curso de engenharia da automação, através dessa semente. Então, a Inatel cresceu muito no segmento de automação, graças a essa semente. Evidentemente que eu perdi meu colaborador, né? Hoje ele é diretor da engenharia de automação. Então, por que eu fiz questão de frisar isso? Porque essa é a base, né? A proximidade com a escola e a confiança mútua de trabalho. Né? Então, a gente plantou essa semente inicialmente. Né? E após ter florescido, né, essa semente, a gente começou a entrar especificamente nos projetos e, igual eu falei, a gente não foi muito bem sucedido. Ali foi um redirecionamento de rota, onde a gente começou a juntar as equipes. Então, as equipes passaram a ser multifuncionais, entre a universidade e a Sense. O pessoal começou a trabalhar junto e a gente começou a dividir. Aqui de produto, de mercado, eu entendo. Aqui de fazer conta, você entende. Você vem com a teoria disruptiva, muitas vezes, né? E a gente começou a aprender sobre eletromagnetismo, começou a aprender teorias de conjuntos de bobinas em ferrites, que a gente fazia o sensor já há 20 e tantos anos e não dominava as técnicas, né, matemáticas, inclusive, para postular possíveis soluções e melhorias desses conjuntos. Então, isso a universidade trouxe para a gente. Né? Entende? O chip não foi muito... só concluindo, a gente conseguiu fazer linhas de sensores de proximidade com distâncias aumentadas, estendidas, que um fabricante no mundo alemão consegue fazer hoje bem. Isso hoje para nós virou rotina. Né? A gente dominou realmente essas técnicas. Em segundo, veio a questão do circuito integrado e do laboratório. Né? Como dominar as técnicas. Isso para nós era sonho, era delírio, né? Mas a gente sabia fazer o sensor. Então, a gente foi trabalhando em conjunto e cada um fazendo o que de melhor sabia fazer e principalmente, tendo consciência disso. Então, foi por aí o caminho. Entendeu? E para nós é extremamente positivo hoje. Né? A gente tem uma
uma relação com as universidades de parceria que extrapola a parceria. É como se tivesse, né, a Sense lá dentro e a universidade lá dentro. Entendeu? Extrapolou uma relação, digamos, estritamente comercial hoje. Entendeu? Por aí. Alguma questão, assim? Não, sim, claro. Bom dia. Na questão do arranjo produtivo, deixar aberta a pergunta, como o doutor Hélio falou lá, a questão das empresas não estarem se relacionando muito. Que tipo de fomento você acha que seria importante para começar a estruturar esse tipo de relacionamento mais integrado entre as empresas? Porque eu acredito que esse não é um problema exclusivo de Santa Rita do Sapucaí, mas é uma coisa que deve ser constante nos outros arranjos produtivos também, né? Que é o compartilhamento de informações internas das empresas. Como quebrar esse paradigma? Bom, primeiro, um dos complicadores é exatamente o fornecimento da matéria-prima de maior valor agregado ser praticamente, quase que exclusivamente asiática, né? E isso a gente estava comentando aqui no intervalo, é um problema da indústria eletroeletrônica mundial, porque o mundo hoje, né, os Estados Unidos, por exemplo, foram grandes produtores de semicondutores no passado, hoje tem pouquíssimas fábricas nos Estados Unidos. Exportaram toda essa produção para a Ásia, e aí todo mundo depende, né, dessa matéria-prima. Uma coisa que eu percebi nas entrevistas lá é que muitas vezes não havia muita relação comercial por questão de dificuldade de escala. Então, por exemplo, eu preciso de uma quantidade X de matéria-prima que os fornecedores locais eles não conseguem atingir essa quantidade, esse lote que eu preciso. E isso às vezes acontecia porque o lote era muito grande e o fornecedor local não tinha condições, e às vezes acontecia o contrário. Eu preciso de um lote tão pequeno que o fornecedor aqui ele é tão grande que ele não consegue atender a minha necessidade. Então eu preciso de um fornecedor de fora que consegue fazer algo customizado, né, dentro da minha necessidade. Então, até o próprio crescimento do número de empresas é um fator positivo para essa diversificação em que você vai ter empresas do mesmo ramo de atividade, né, ou da mesma especialidade, mas com portes diferentes que conseguem atender a necessidades de clientes de tamanhos diferentes. Então isso é um fator, até o Sérgio estava comentando, na pesquisa que eu fiz em 2011 eram 142 empresas, que já está próximo de 180 empresas hoje, em 2 anos, né, o crescimento foi aí de 25%, né, no número de empresas. Então, esse próprio o crescimento, não no crescimento de uma empresa, que até isso o Santa Rita também teve um exemplo trágico lá de uma empresa muito grande que chegou na cidade, contratou quase 2.000 funcionários lá, 2.500 funcionários, e o dia que houve um desentendimento societário, a empresa fechou e ficaram 2.500 desempregados na cidade. Então, o objetivo, e eu acho que isso é muito interessante, e o Sindivel busca isso, não é fazer com que a Linear seja uma empresa de 5.000 funcionários, ou a Sense seja uma empresa imensa, mas que haja cada vez mais, né, pulverizado esse crescimento para haver mais diversidade, haver mais até segurança mesmo, né? Com mais pequenas empresas você tem uma segurança maior do que você depender de um elemento que seja tão forte, um polo com um magnetismo tão grande, né, de volume de negócios e tal, que ele acaba se tornando uma ameaça. Quando ele chega é uma beleza, mas quando ele sai, ele causa um desastre. Então acho que um fator é esse. O outro é uma questão muito cultural mesmo, acho que eu até comentei na última vez que eu estive aqui, que, né, em Minas Gerais a gente tem um perfil meio desconfiado, vamos dizer assim, né? Ressabiado. E muitas vezes o sujeito, a questão cultural, o sujeito, mas eu vou entregar o meu
o meu segredo, né, para o meu colega, né, que é colega, mas é competidor. Então, não é uma questão também, brincadeira, a questão de Minas Gerais, né, mas a gente percebe muitas vezes isso. O receio de abrir o jogo e de trabalhar, né, como diz, portas abertas ou gestão à vista com o pessoal do próprio polo, tanto que muitas vezes eu ia numa empresa e fazia uma determinada pergunta, o sujeito me apresentava questões lá de produção dele, eu ia noutra empresa e falava, olha, mas tal pessoa está mexendo com isso. O cara falava, quer dizer, dentro das próprias empresas do polo, havia pouco conhecimento sobre o que o outro tem ou o que o outro faz. Então, às vezes, de repente, era por essa falta de integração e até esse receio de aproximar muito, acabam se perdendo oportunidades dentro do próprio polo. Porque o sujeito, poxa, eu podia estar comprando do cara que está ali 2 quarteirões abaixo da minha empresa, mas eu não sei que ele fazia isso, né? E eu, como pesquisador externo, cheguei lá e levei informação de uma empresa para outra. Então, assim, apesar também de haver essa figura de gestão do Sindivel que faz né, de maneira excelente essa coordenação, ainda falta isso, falta essa, que eu acho que aí talvez não seja nem iniciativa do Sindivel, mas iniciativa dos próprios empresários. Falar mais, olha, eu faço isso, eu tenho capacidades tais, né, vamos aproveitar a capacidade um do outro. Isso eu notei, percebi, né, na visita lá. Então, são elementos assim, não são coisas, eu acho que, muito complexas, né, mas talvez são coisas que não são rápidas, né, de se mudar. São coisas que você tem que, né, ao longo do tempo, criar condições. Tem o BID, né, que é o Bureau de Informações que a FAI estava organizando, que era justamente para essa, né, troca de informações sobre o mercado. Então, precisa ainda haver mais, um pouco mais de articulação, né, e mais de iniciativa mesmo de aproximação entre as empresas. Só complementando, acredito que é uma questão, antes de tudo, uma questão cultural importante de vencer essa resistência e de fazer todos do polo entenderem que eles estão ali para crescimento conjunto, que essa cooperação é que vai fazer toda a diferença para o fortalecimento do grupo. Concordo que não é bom que tenha empresas muito grandes, que têm. E essa relação que tem das empresas entre si fortalece e permite surgir novas oportunidades. Como o caso mesmo a gente vê tanto lá em Apucarana quanto aqui próximo no Circuito das Malhas, por exemplo, oportunidade de surgir técnicos em eletrônica para manutenção das máquinas, dos equipamentos, a formação de novas mãos de obra, e assim como indústrias menores que se aproveitam do momento, por exemplo, onde uma indústria de um porte maior troca os seus equipamentos, moderniza o seu maquinário e vende para empresas menores aqueles equipamentos antigos para uma de um porte maior, mas ainda muito úteis para uma que está começando. Então, esse espírito de colaboração é essencial no APL. Eu vou complementar com uma experiência. Eu fui diretor administrativo do Sindivel por 2 anos, os 2 últimos anos. Uma luta intensa que eu tive ao longo desses 2 anos foi tentar fazer um sistema de gestão informatizado de coleta de dados, né? Então, a gente fez baseado numa ferramenta e eu saí nessa última gestão por questão de doença que eu tive, e um pouco frustrado, porque a dificuldade de coletar dados e compartilhar esses dados é intensa. Então, eu acredito que, para o modelo de Santa Rita, precisa urgentemente sanado algumas coisas que já estão em andamento, né? Pensando no futuro, um projeto de sustentabilidade que de certa forma, pense um pouco fora da caixa, entende? E faça com que os empresários tenham essa visão de pensamento fora da caixa, o mineirês não prevaleça, né? Tanto assim,
e que o centro disso seja fortalecido pelo conceito de que é o Vale da Eletrônica, não é a empresa A, a empresa B, e outras ações de tecnologia também possam surgir. Mas isso, acredito eu, que ainda está por vir. Não acredito que o Roberto, como presidente do Sindivel, tenha sucesso nos próximos 2 anos de chegar num modelo desse, pensando nos próximos 10, 20 anos. Entende? É um problema. Eu acho que talvez seja o maior problema. Entendeu? Uma pequena esperança, se cogita que o atual vice-prefeito foi o ex-diretor do Inatel, que é o Vander. Em conversa com ele recentemente, ele é um pensador fora da caixa, o Vander. E a gente pensa em adquirir uma área, né, que hoje está de posse da prefeitura, e com isso, primeiro, ter um local onde possa compartilhar com todas as empresas, e daí nasceu um projeto maior, que é uma unificação, inclusive, das escolas, das universidades, né, o Inatel, a FAI, a ET, criando uma força maior e entrando como gestora desse processo de mudança. Eu acho que o futuro depende disso hoje. Entendeu? Mais alguma questão? Alguém? Bom dia. Eu sou o professor Moacir, do Unisal. É possível fazer algum relacionamento entre cluster e APL? Como que eu poderia pensar nesse conjunto, ou não pensar, não sei. Olha, o conceito é bem próximo. Na verdade, o Sebrae, quando criou o termo APL, adaptado para o Brasil, ele estava imaginando mais esse relacionamento de empresas menores sendo incubadas dentro de uma realidade local. Então, ele fez o caminho contrário do Porter quando pensou nos grandes clusters industriais que já existiam, como a indústria automobilística americana, né? Então, o conceito do Sebrae está mais apropriado a essa visão nossa de criar, a partir de incubadoras, pequenas empresas locais que sejam capazes de transformar uma realidade social e econômica local mesmo. Mas, na essência, o conceito é muito próximo. Tá? Obrigado. Bom dia. Sou Juliana do SESI. Queria fazer uma pergunta que fiquei com uma dúvida numa apresentação, com relação aos empregados, né, a origem dos empregados. E você colocou ali que tinha uma percentagem grande interna, mas não sei se eu ouvi certo ou não, mas tinha um número de 700 e pouco que eram outros, né? Esses outros eram outros da região ou outros de outras instituições que não são da região ali? Não, na verdade, eu fiquei com dúvida naquele slide lá. 787 é o total de empregados daquelas 25 empresas visitadas. Daqueles 787, 63% são formados nas 4 instituições pesquisadas, ET, Inatel, FAI e Senai. Os outros, agora não vou lembrar, né, mas teria 37%, 36%, que são formados fora do polo, fora da cidade, vamos dizer assim, mas que pode ter sido formado também em Itajubá, que é bem próximo, ou Pouso Alegre ali, né, mas que não se formaram nas 4 instituições da cidade. Então, dá 63% da cidade, 36, alguma coisa. Eu também achei bem interessante o teu estudo, né, com relação a essa... a rede, né, ela começa a se formar, mas ele ainda é muito incipiente ainda, né, principalmente no quesito do arranjo produtivo local. Eu vejo assim que um arranjo produtivo local ele é uma integração, não é um polo somente de indústrias de eletrônica, de microeletrônica, de boné, enfim, não é só isso, mas tem também tua cadeia de fornecedores que ficam ali em volta, né? E a gente vê assim que isso é uma grande falha,
né, principalmente dos APLs, né, não conseguir trazer para perto, tão perto, né, seus fornecedores, a cadeia de fornecedores, e essa cadeia de fornecedores ela ainda não ser vista como um processo ali de cooperação, e sim vou buscar ainda em outros estados, vou buscar em São Paulo, por exemplo, né, que São Paulo, mais para Minas, enfim. Eu sempre busco em outros locais, por mais que eu pague algumas taxas maiores, mas até aquele nível de confiança ainda fica um pouco reduzido. Queria só saber um pouco se vocês têm esses estudos, se vocês veem isso daí como está tendo algum avanço ou ainda continua sendo dessa forma restrita, ainda incipiente, eu não sei. Bom, eu até, como conclusão, né, da minha pesquisa, é que essa é uma das ameaças ao polo. A falta dessa integração comercial, ela pode ser um fator de enfraquecimento comercial, né, econômico ali, né, do próprio APL. Agora, existe uma ideia, eu estava até comentando com o professor Luciel, num dos slides de uma apresentação, que eu não me lembro agora de qual instituição, lá de Santa Rita, que alguém colocou lá, que o polo, o APL de Santa Rita, tem um fator de integração índice 7. Eu falei, o que é esse índice 7? Não, que cada produto que sai daqui passou por 7 empresas na etapa de produção. Aí eu fui tentar descobrir a origem disso. De onde veio esse índice, né? E não tem origem. Alguém achou que aquilo era interessante. Então, assim, existe a ideia de que é importante que haja essa integração, mas na prática ela não está acontecendo, como a gente vê nos números, né, de compras e vendas das empresas. Mas existe a ideia de que isso é positivo, que isso é benéfico para o APL. Então, aí já é um bom começo. Agora, por enquanto, isso é só um mito, né? Teria que realmente criar incentivos ou algo, né? Ou essa própria diversificação, né? vai acontecer naturalmente, mas não é algo rápido, né? Deixa eu fazer uma colocação. É importante citar alguns pontos, né? Vamos pegar o caso de Santa Rita. 180 empresas produzindo equipamento eletrônico. Esse equipamento eletrônico, ele usa uma placa de circuito impresso, necessariamente. Você tem algumas empresas de Santa Rita que fazem. Você precisa de montagem. Ou a montagem é feita dentro da própria empresa, é o caso da Sense, que faz as montagens insersoras e terceiriza nas empresas locais parte do processo produtivo que não consegue atender todo o processo. Então, a gente tem 4 empresas montadoras, Interpraxis, Roe e mais outras empresas. Partes e peças mecânicas, você precisa de uma caixa, um invólucro. Você tem hoje 5 empresas de Santa Rita que faz, a maioria faz lá porque é bem mais barato que São Paulo e outras partes. Embalagens de papelão, essa coisa toda que é um outro. Etiquetas, enfim, tem várias empresas que fazem, certo? Então, mas isso talvez seja a parte de menor valor agregado. Então, eu acredito que, tipo assim, talvez até a própria disponibilidade de informação seja até uma falha. Eu acredito isso. Entendeu? Vamos dizer assim, a gente que está lá no dia a dia tem uma visão, mas na hora que você vai investigar aqui e ali, foi só a dificuldade de tomar cerveja e comer churrasco na casa de quase todo mundo. Tive dificuldade de fazer rodar um sistema de aquisição de dados para se conhecer a empresa. Entendeu? Tem que ser quebrado um paradigma, evidentemente. Mas vale ressaltar que a maioria do valor agregado que está no produto eletrônico são componentes eletrônicos. Então, onde eu compro componente eletrônico? No máximo, no Brasil, eu vou ter um distribuidor. Então, não tem como. Eu tenho que ter um agente lá na China, tenho que ter um agente nos Estados Unidos, tenho que ter um agente na Alemanha. Assim, é assim, 3 agentes. Então, todos os componentes eletrônicos vêm dessas 3 partes do mundo, né? E não tem remédio. Não tem como. Não vai ter, acho que nos próximos não sei quantos anos. Entendeu? Então, esse é um outro problema, né? Aí, a solução nossa,
como resolver parte desse processo, né? Dos projetos do BID foi fazer um sistema logístico onde a gente, em 3 pontos, por exemplo, Estados Unidos, Europa e Ásia, agregava todas as compras e trazia de forma unificada, né? E fazia depois o processo de distribuição para cada empresa. Só que esse projeto morreu no meio do caminho, ou seja, ele ficou inviável por várias questões. Questão governamental, questão de lei para cá, lei para lá. Então, tipo assim, é algo extremamente complexo de se viabilizar, porque tem que triangular com o governo, as empresas e a liderança local, né? Então, foi outro projeto de insucesso. Entendeu? Então, não é tão simples assim de pôr em execução, né? Talvez, se a gente tivesse hoje em Santa Rita um sistema compartilhado de logística, né, para trazer os componentes de uma forma facilitada, seria, sim, uma grande solução, mas não vingou. Então, mais uma pergunta, aí a gente encerra. Obrigado. Rodolfo, falo do Senai Roberto Mangi, aqui de Campinas, e queria saber mais especificamente da Sense a questão de propriedade intelectual, se foi importante, se é importante para ela, nesse relacionamento com a universidade, como que é lidada, como que se lida com essa propriedade. Depois da formação do PDI, né, que você comentou que o Sebrae contribuiu muito, se teve alguma evolução em algum depósito de patente, nessa visão da Sense em relação a isso, dessa importância, e se os componentes eletrônicos, como eles são sendo importados, né, o que impacta para a Sense quando existe uma mudança, porque a gente sabe que isso é uma evolução exponencial também dos componentes eletrônicos, essa mudança constante, como que ela se adapta com isso? Evidentemente que tem sempre o nosso jeito brasileiro de ter essa inovação que talvez seja favorecido para nós isso. E como é que ela lida com essa questão de dispor um componente no mercado baseado em N alterações que supostamente estão para acontecer futuramente, né? Perfeito. Achei excelente a tua pergunta. Me dá uma oportunidade de complementação aqui das minhas colocações. A questão da patente intelectual, né? A Sense sempre lidou muito mal com isso ao longo dos anos, né? A gente tem grandes produtos, a Sense, por um bom tempo, ela teve liderando esse mercado de sensores aqui no Brasil, enfim. E a gente perdeu grandes oportunidades no passado de ter tratado melhor essa causa da patente. Em uma das nossas reuniões estratégicas, né, anuais, a gente aprovou de forma bastante intensa, né, essa questão da patente. Isso já tem 2 anos atrás, que virou uma política da empresa, né? Então, a gente tem uma meta anual de 6 patentes ano, né? Então, tipo assim, hoje, para você ter uma ideia, o P&D da Sense é muito intenso, muito intenso. A gente faz hoje em torno de 20 a 25 famílias de desenvolvimentos ano, gerando em torno de 600 novos part numbers ano. Se eu pegar o número de produtos novos, né, considerando 2 anos de lançamento, é 35% já do faturamento total. Então, ou seja, a Sense é considerada uma empresa de tecnologia, né, com esses dados. As 6 patentes, a gente, na primeira experiência, percebeu que era um número um pouco elevado para nós, então nós estamos trabalhando com 4. Né, novas patentes. É um indicador de AGM, né, mensal nosso lá, acompanhado dentro das reuniões estratégicas. Bom,
o que eu tenho para realçar dentro desse tema? É que a questão da patente para nós em si, eu vou patentear para o outro não copiar, por exemplo, ela foi por terra, essa ideia. Eu acho que hoje, enxergando assim a nossa realidade, pode ser que eu esteja equivocado aqui de entender dessa forma, tá? Mas na nossa realidade, na prática do dia a dia, isso a gente não está nem pensando. Tá? A gente chegou a trabalhar essa ideia, mas chegou à conclusão que a gente mal tem dinheiro para ir defender depois, caso. Vocês entenderam? Então, a gente chegou a uma conclusão, isso aqui é coisa para um fármaco, uma indústria de base que tem milhões, bilhões de dinheiro lá, que para ela a patente é uma indústria, né? Tem todo um departamento, etc, 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 que está mais num conceito lá americano. Mas a gente percebeu uma coisa aí, por que nós não estamos fazendo isso há 30 anos? Tem um negócio que está por trás disso, que é intangível, na nossa maneira de enxergar, é que, na medida que você vai patentear, para você dar os passos da patente, você tem que consultar os bancos de dados, você tem que conhecer o que o outro fez, etc. Tal. Não tem forma melhor de você se situar, né, com relação ao produto, quando você começa a ter acesso a tudo isso, e enxergar isso, e trazer essa visão para cá, porque você já sai lá na frente. Então, a tua capacidade, né, a equipe de inovar, de estar um passo adiante do mercado, né, com soluções que muitas vezes são simples até, é extremamente importante, diria para você, é intangível. Então, essa é a grande experiência que a gente está vivenciando com a patente, entendeu? O conhecimento, entendeu? A outra questão que você coloca dos componentes, né, hoje é assim, nesse universo grande de desenvolvimento, a gente tem um indicador interno que mede a quantidade de novos itens homologados para esses novos projetos. Evidentemente que isso tem um controle, né, que, senão, o projetista, tudo que ele vai desenvolver, que é um microcontrolador melhor, que agora tem memória assim, assado, etc. Tal, e isso começa a impactar muito o dinheiro que você tem no estoque. Então, hoje, a Sense trabalha com um número já bastante elevado, né, são vários milhões de reais, com em torno aí de 78 mil SKUs. Imagina bem, 78.001, 1.002, isso não tem fim. Então, a gente tem um controle sobre isso, né, e, basicamente, o componente, quando é homologado, normalmente uma situação onde você não consegue fazer o produto com aquilo que você tem em casa. Então, homologa, e aí vem a segunda parte da coisa, que é intensa pesquisa para você ter uma visão se aquele componente que você está homologando ali, ele é um componente também, já que tem um certo tempo de vida no mercado, né, ou se ele é um componente novo, né, porque mesmo com todas essas diretivas, etc. Tal, às vezes você pega um projetista menos experiente um pouco, que está ainda em treinamento, ele dá uma escorregada, homologa um produto, passa um ano que ele sai de mercado. Aí é terrível, é terrível, terrível. A pior coisa que pode acontecer no desenvolvimento é uma situação dessa. Pior que essa, só uma que a gente estava comentando, né, relacionando componente ainda, que é quando você homologa o componente, ou um componente já que está em uso há 10 anos, digamos, recentemente, lá, para citar um caso aqui, um transistor da ST, né, onde, na cotação, evidentemente, de mercado, era, acho que, 100 mil peças. O distribuidor europeu, o americano e o chinês, né? Eu tenho componente da ST, te entrego de imediato, o preço é tanto. Ele ganhou. Então, chegou o componente, né? E o componente é falsificado.
Ele é tudo ST, tudo perfeito, e a hora que você pega o componente na linha de produção, ele não atende as características, e você vai olhar no microscópio, você vê até, muitas das vezes, né, é possível ver que ele é falsificado, outras vezes não é possível ver, de tão perfeita que é a falsificação, e é terrível, porque para a linha de produção. E até se arrumar o componente certo, o fornecedor trocar, e é dor de cabeça. Essa é uma das dores de cabeça, sim, que a gente tem tido com uma certa frequência, a ponto de redefinir a política de homologação e compras, porque alguns estratégicos, nossos lead times são 6 meses, então a gente tem 6 meses de estoque, né, e, em função desse tempo. E daí, talvez aumentar um pouco mais, que a gente tem alguns casos hoje que o fabricante, para te vender, ele te pede uma quantidade bem acima, né, e hoje se fala, em alguns casos, em 9 meses de prazo de entrega de alguns componentes direto do fabricante. Então, você fica entre a cruz e a espada, ali, né, entre ir num distribuidor ou ir no fabricante, entendeu? Então, é um jogo de experiência e de bom senso para fazer as boas escolhas, né? Mas é complexo. Como eu disse, a quantidade de temas que vocês três estão trazendo aqui justificaria um evento de uma semana. Agora, por exemplo, né, com a sua pergunta, a questão de propriedade intelectual, a questão de fomento, que o professor Luciel tocou, o Sérgio falou rapidamente, a questão da relação, cooperação, universidade-empresa, que é um capítulo à parte. Existem cursos de pós-graduação só estudando essa questão extremamente rica, complexa. A questão das cooperações. Eu trabalho, nós aqui no CTI, pela própria natureza da nossa instituição e eu pelo meu jeito de ser, praticamente a vida toda trabalhando em diferentes sistemas cooperativos e percebendo muitas coisas que são ditas aqui, as dificuldades. Então, também é um tema riquíssimo, que tem muito a ser explorado. A questão dos APLs, propriamente dito, né, que foi muito bem colocado aí pelos palestrantes e que suscitam também muitas questões. A questão do processo de inovação, que também foi tangenciado aí pelos três, foi a parte dominante na fala do Luciel. E agora a questão que o Sérgio está trazendo, né, que é muito específica e muito importante para a indústria eletrônica, que é a questão dos componentes. Aqui na nossa instituição, esse é um ponto que a gente trata de diversas formas, já participei de muitos eventos. A questão da ação do governo, e eu diria da não ação do governo, principalmente, coisas como esse exemplo que o Sérgio falou, de possibilidades de ações governamentais que facilitariam muito, né, o trabalho da indústria, e como isso afeta toda a sociedade. Eu me lembro aqui nesse auditório, uma vez, a gente fazendo uma rede, a rede TSQC, o Luciano fez parte, foi até objeto do pós-doutoramento dele, foi estudar a cadeia produtiva de placas de circuito impresso, que era um dos focos dessa rede, que deu origem depois ao Cibratec, inclusive. E
E eu dizia que a minha grande motivação em estar fazendo aquela rede não era certificar produto, era tirar a criança do semáforo, que fica vendendo balinha no semáforo, porque não tem nada melhor para uma sociedade, não tem ação social mais importante, mais consistente, mais nobre do que gerar bom emprego. E uma empresa intensiva em tecnologia, existem estudos da própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, o número não importa, porque isso depende de diversas variáveis, mas que um emprego qualificado numa indústria intensiva em tecnologia gera uma quantidade muito grande de outros empregos associados. E o Sérgio e os professores sabem disso, como é difícil desenvolver tecnologia no Brasil. Ainda é difícil, apesar de tantos incentivos. A Juliana estava até comentando tantas ações que existem de apoio à indústria, mas que, por uma série de razões, inclusive de natureza cultural, até triste, né, de ver assim, como que atitudes, comportamentos humanos que dificultam ações que podem trazer benefícios para todos os envolvidos, como ações cooperativas. Esse depoimento dele, das coisas que foram ditas aqui, pela minha experiência, uma coisa assim que marcou muito. Se vocês conhecerem Santa Rita, é uma cidadinha desse tamanho. As pessoas vão almoçar em casa, não é, Sérgio? Saem do trabalho, sabe o que é isso? Sair do trabalho e comer em casa e voltar para o trabalho, todos da empresa fazem isso. São 300, mais ou menos, lá, né, na Sense, Sérgio? Não, que trabalham. Na Sense hoje, 165. Então, 160 pessoas que vão para casa, almoçam e voltam, como ele falou, comem churrasco juntos, bebem juntos, tá? E não conseguem compartilhar informações. É, de certa forma, até um pouco triste isso aí, né? Da gente ver assim, a natureza humana como que interfere negativamente, muitas vezes, em questões que são relativamente simples. E tudo isso, então, nós estamos aí, toda essa questão cultural, comportamental envolvida. Então, o que vocês trouxeram hoje aqui, vocês três, para mim, são sementes de muitas e muitas reflexões. Como eu disse, felizmente está sendo gravado. De certa forma, isso eu ia falar eterniza, mas eternizar é um pouco exagerado, mas potencializa, vamos diminuir, né? Potencializa tudo isso que vocês estão trazendo aqui de uma forma tão competente para todos nós. E eu só tenho a agradecer, em meu nome pessoal, em nome de todos que estão aqui. A nossa audiência, normalmente, é muito maior do que essa. Eu não sei exatamente o que aconteceu hoje. Agora, tem um detalhe que quem está aqui observa, que foi a primeira vez que eu vi, e até o final, sem nenhuma pessoa se levantar e sair. Interessante, mostrando a qualidade de tudo isso que vocês trouxeram para nós, e que eu, mais uma vez, agradeço e peço uma salva de palmas.